Olá, pessoal! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula, nossa primeira live ao vivo do ano. É isso aí. É um prazer estar aqui junto com vocês nessa nossa aula do método da meta batida. Mas vamos lá. O que a gente vai compartilhar aqui com vocês, vocês vão colocar na prática, amanhã, tá? Então, eu queria, antes de tudo, me apresentar, né? Meu nome é André Clarice, eu tenho mais de 30 anos de experiência na área comercial, desenvolvendo times de vendas de excelência. Isso, times de venda de excelência, porque você não faz nada sozinho. Quem vai te levar a subir na carreira é seu time. Se você tiver condições de desenvolver eles, de estar junto com eles em campo, e a gente vai falar disso aqui, eles é que vão te promover. Acabou aquela história de que se você é vendedor, ótimo, é você, seus clientes, mas se você está na frente, se você está numa posição de supervisão, coordenação, gerência de time de vendas, esta aula é para você, né? Então a gente vai abrir o código aqui dos 5 pilares de vendas, mas não é porque a gente fala de 5 pilares de vendas constantes que você pensa, pô, mas o que será esses 5 pilares? Então vamos lá. Antes de a gente falar do primeiro pilar, que você com certeza já deve ter escutado em algum momento, em algum treinamento, em algum livro, em alguma live, porque hoje em dia tem muita informação. Mas eu vou preparar você. Se você não fizer executar esses 5 pilares, presta atenção na palavrinha, com excelência. Não adianta bolar quantas vezes eu fiquei pensando, quando eu voltava para casa no final do mês, o que eu fiz de errado? Qual era o plano que eu tinha que ter feito? Qual era o plano da NASA? Eu preciso desenvolver um plano mirabolante. Qual é o plano de negócio? Qual é o JBP que eu preciso fazer para que eu consiga chegar no final do mês e entregar resultado? Aquela pressão da diretoria, da gerência, da supervisão, você que é vendedor, né? Aquela pressão sua se você trabalha como PJ, aquela cobrança, porque as contas vão sempre estar aí, te apertando. Então, se você fizer com excelência esses 5 pilares que a gente vai abrir aqui o código para você, eu tenho certeza que você vai começar a ser consistente. Lógico, se você estiver fazendo, é todo um conjunto, não adianta você fazer só esses 5 pilares e não pensar realmente num plano, né? Um plano de negócio com aqueles seus principais clientes. Se você tem condições de fazer um JBP, lógico que isso vai te dar base para você ser consistente. Agora, não adianta pensar, a vaca foi para o brejo, acabou o mês, não bateu meta. Se você não fizer esses 5 pilares com excelência, não adianta pensar um grande método, um grande plano. 30 anos desenvolvendo times comerciais de excelência, times que eram consistentes. Nesses 30 anos, eu trabalhei 12 anos na Coca-Cola, uma multinacional que com certeza todos vocês aqui conhecem. Foi uma escola. Lá eu tive oportunidade, trabalhei em outras empresas nacionais e outras multinacionais. Então, esse método foi desenvolvido e aprimorado através desses 30 anos. Eu colocando em prática em vários times diferentes, né? Conheço um pouco de cada canal. Do pequeno varejo, você que está no pequeno varejo, aquele mercadinho de bairro, aquele bar, aquela padaria, aquele cliente regional, até 5 check-out, até 15, os clientes regionais, principalmente em pessoal aí do interior, quantas redes fortes tem hoje no interior, né? Redes nacionais, que a Caut conheço tudo, já fui gerente nacional em várias empresas nacionais e multinacionais. Conheço do canal Farma, você que atende Raia Drogasil, Drogaria São Paulo, Araújo, grandes redes que tem, conheço bastante, já fez grandes negócios. No canal e-commerce, você que está no canal e-commerce, isso também você vai se identificar. Conheço também, já desenvolvi vários planos, já fiz esse método com clientes e-commerce. Você que atende canal indireto, você que lidera e tenta trabalhar com representante, que é mesmo a tempo é desafiador, mas também gratificante. Canal indireto, trabalhar com caches, grandes caches que tem, né? Que mais? Então, são todos esses canais. Trabalhei, além de Coca-Cola, trabalhar com bebida, trabalhei com automóvel,
tá? Trabalhei com commodity, trabalhei com óleo, com gordura, trabalhei com higiene e beleza. Então, é essa experiência desses 30 anos que me trouxeram para montar e compartilhar com você que está aqui. Vamos lá. Então, vamos falar do primeiro pilar. Então, a gente já falou, não adianta pensar num plano mirabolante se não fizer os 5 com excelência. Eu não preciso detalhar o que é excelência, né? Excelência é você pegar esse pilar, cada um, e fazer a pergunta: o quanto eu estou me dedicando para fazer isso com excelência? Pilar número 1, vamos lá. Aumentar o mix nos clientes ativos. Como é que é, André? É muito mais fácil você desenvolver o mix nos clientes que você atende do que ficar correndo atrás de cliente novo. É muito mais fácil você desenvolver os clientes que você já atende no seu mix completo do que você começar a correr atrás de cliente novo. Não que a gente não vai fazer isso, a gente vai falar disso. Mas quando eu estou falando para desenvolver o mix nos clientes que você já tem ativo, vamos lá. Primeiro não caia na falha naquela pressão que vem diretoria ou do seu chefe imediato de que efeito metralhadora, você tem que colocar o mix, tem que colocar inovação em todos os clientes. Espera aí, não. Existe um planejamento. Você não vai oferecer um produto num cliente que você, pela tua expertise, pela sua experiência, você sabe que aquele produto vai dar problema, que você vai ter problema para colocar e problema para tirar. Paga para colocar e paga para tirar. Vocês estão entendendo, né? Paga 2 vezes. Paga no sell-in e paga no sell-out. Porque se o produto não girar, você paga 2 vezes. Então, vamos lá. Você vai aumentar o mix dos seus produtos, da sua linha, nos seus clientes ativos, através, primeiro, de uma análise. Análise de se o produto está em linha. Imagina, você vai estar lá. Pensa no varejo alimentar. Você está olhando na gôndola, está olhando no freezer. Você está olhando para o negócio do teu cliente. Imagina o teu produto sabendo o preço de venda, a margem que ele coloca, aquele produto na gôndola, no freezer, onde ele estiver, ele vai girar? Faz essa pergunta antes de entrar numa negociação. Você vai colocar um mix, aquele negócio do mix ideal. Se tua empresa não te dá esse direcionamento, a tua bagagem, a tua experiência vai te dar isso. Então, não sai que nem uma metralhadora colocando tudo em todos os clientes, seja que Deus quiser. Primeira coisa, tem essa avaliação. Qual é o produto, qual é a linha de produto que eu vou colocar naquele cliente. E não é uma regra, não é porque deu certo num cliente e vai dar no outro. Você pode usar isso até como uma estratégia, até para alguma técnica de contar história. Olha, se os clientes deles estiverem posicionados igual, na mesma região, na mesma categoria, aí sim, você pode usar isso como um exemplo, né? Agora, existe essa análise antes. Quais são? Então, você vai sentar e se planejar. Esse mix de produto que não está nesses clientes ativos, eu vou colocar nesses clientes, com uma análise prévia. Então, esse é o primeiro trabalho. Outra, se você atende o pequeno varejo, toda visita, presta atenção, toda visita é uma oportunidade de você vender um produto novo. Toda visita. Não dá para você pensando que você é um vendedor do pequeno varejo, você faz lá 20, 30 clientes, você faz uma quantidade. Você já tem relacionamento, você já conhece, já está naquela sua carteira. Você visita aquele seu cliente. Você vai lá fazer uma venda de reposição. Toda visita. Imagina se toda visita você colocar um item a mais. Imagina em quanto tempo, em um ano, qual é o tamanho do mix. Imagina se você conseguir colocar um item a mais em cada visita. Imagina. Então, você tem que ir focado naquela visão. Hoje eu vou visitar o seu Manuel da vendinha XPTO. Hoje eu vou oferecer esse item, porque esse item eu sei que seu Manuel vai vender, esse produto vai se lotar, vai vender, e eu tenho uma condição especial. Uma coisa, veja bem, uma coisa é você ir lá fazer uma venda de reposição, que a gente chama de tirador de pedido, porque se você for visitar um cliente e sair de lá e não vendeu nada, não conseguiu incluir um item a mais, você não vendeu para ninguém. Isso é uma venda de reposição. Aí você pode falar, mas André, quem vendeu esses itens fui eu. Tá bom, mas naquele dia você não vendeu nada. Você fez um atendimento de reposição.
Quantas vezes eu saí fazendo coaching em rota com o vendedor, e aí ele entrava no ponto de venda, fazia tudo, fazia toda a rotina básica, né? Atendia, fazia uma sugestão de pedido, negociava volume, vendia, saía de lá, falava, e aí, André, gostou da venda? Eu falei, quando é que você vai começar a vender? Aí o cara me olhava e falava assim, como assim? Quando é que eu vou começar a vender? Quando é que você vai começar a vender para esse cliente? Porque hoje você fez uma grande venda, fez uma grande negociação de reposição. Hoje você não vendeu nada. Então esse é o sentimento que você tem que passar para o teu time. E se você é vendedor, você tem que ter esse sentimento. O que eu vou vender para o meu cliente hoje? Você vai fazer uma reposição, você vai continuar atendendo ele, a gente vai falar de negociação de volume, mas o que você vai vender de produto? É isso que vai fazer a diferença lá na frente. Lembra, você está num treinamento, numa aula de como é que eu vou ser consistente. Então tenha isso, anota aí, aumentar o mix em todos os meus clientes ativos. E não posso perder uma oportunidade. Tem que fazer uma análise de qual é o produto que eu vou colocar em linha em cada cliente, certo? Como eu falei para você, uma coisa é atender, outra coisa é repor, tá? Faça uma avaliação. E outra coisa, se você conseguir colocar aí é o bônus desse primeiro pilar, que é onde é a grande falha. Presta atenção. Conseguiu, olha, André, consegui. Olha, agora, a partir de amanhã, eu vou sair muito mais planejado, muito mais estruturado. E se você faz uma venda por telefone, se você faz qual é o produto que você vai... Toda visita, não é? Mas toda visita, toda ligação, toda vez eu vou oferecer... O teu cliente, ele quer isso. Ele não quer um cara que vai só pensar no estoque. Ele quer que você traga um consultor de venda, ele traz grandes oportunidades, certo? Tirador de pedido, consultor de vendas. Toda oportunidade você vai trazer um produto. E agora vamos lá. Amanhã você conseguiu colocar um item. Vamos lá. E aí é a hora que separa os meninos dos homens ou quem é realmente tirador de pedido e consultor. Essa é a hora. Conseguiu colocar em linha? Ótimo. Vai visitar a loja. Vai acompanhar. Cadê o produto? O produto chegou? Foi faturado? Está no estoque ou está na área de venda? Já está no lugar onde tem que estar? Está no preço que a gente negociou? Ele está usando a margem correta? Está dentro do que eu imaginei antes? Lembra? A gente imaginou como ia estar o produto. Se eu colocar esse produto em linha, eu sei que ele vai vender. Onde ele está? Está lá no rodapé da gôndola, ou está lá em cima, ou ele está num lugar visível? Está bem precificado? Eu preciso usar um material de ponto de venda para reforçar? Cuida. O que eu quero dizer já que você conseguiu a parte mais difícil, que é colocar o produto novo em linha, agora é a parte da execução. Essa é a grande diferença. Cuida do teu produto até ele comer 3 meses, você fica focado naquilo. Até ele virar uma venda recorrente e fazer parte da sua venda recorrente de todos os itens que você já vendeu. Até você ver ele ter confiança e você vai aumentando a quantidade, certo? Então, este é o grande detalhe do pilar número 1. Aumentar o mix, analisar antes qual é o produto, mas cuidar do produto. Cuidar para que ele vai... Às vezes você tem que investir, tem que acompanhar. Às vezes o que você combinou não está acontecendo na ponta, não está no preço correto, não está na posição correta. Você, às vezes, tem que incentivar, colocar em tabloide, colocar em ponto extra. Vocês sabem muito bem o que estou falando. Até o negócio começar a girar, fazer promoções, entrar em aniversário, entrar com oportunidade, né? Mês do consumidor. Pega o calendário do seu cliente, estuda e veja quais são as grandes oportunidades. É aí que você vai colocar o produto. Então, esse é o pilar número 1. Você aumentar o mix nos clientes que você já atende, em toda visita. Lembra? A gente está aqui falando de como ser consistente. Beleza? Anotou aí? Essa foi só mais uma parte dessa série. A próxima aula vai ao ar em breve. Então, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuidade desse conteúdo. Te vejo na próxima.